Hello guys, Teacher André aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o inimigo número 1 do seu inglês, que está te impedindo de falar inglês, que está te atrapalhando, que está desacelerando o seu processo de aprendizado e que já atrapalhou todo mundo, já atrapalhou meus alunos, já me atrapalhou também durante a minha jornada. E eu imagino que isso faz com que muitas e muitas pessoas no mundo inteiro tenham problemas na hora de falar inglês ou aprender qualquer outro idioma, que é o seu medo. É o medo de você passar vergonha, é o medo de você cometer erros, é o medo de você falar com as pessoas e elas te olharem torto ou tirarem sarro de você, por qualquer motivo que seja. Às vezes é um trauma que você teve, às vezes você simplesmente não quer passar por esse processo de se sentir envergonhado, de se sentir com medo ali, né, no meio do caminho. Mas tem muitas coisas que você simplesmente tem que deixar acontecer e você tem que seguir em frente e enfrentar esse medo. E muito provavelmente eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse enfrentado, por exemplo, o medo de aparecer na câmera. Eu tinha muito medo e vergonha e não conseguia falar direito. E aí ficava pensando, né, que as pessoas vão pensar, e olha como é que tá a minha cara, eu não fico bem no vídeo, e eu sou esquisito, e olha só, porque quando eu apareço na foto também eu não fico tão legal e tal. E mesmo assim eu decidi que eu queria melhorar nisso, eu queria ter essa habilidade de falar e não só falar para a câmera, mas falar para as pessoas em geral de um modo melhor. Comecei a treinar isso, gravar vídeos o tempo todo e fiz vários desafios de gravar 100 vídeos, 200 vídeos, um ano de vídeos em diversas situações diferentes, até que eu eliminei esse medo da minha vida. E o do inglês não foi diferente. Lá em 2024, mais ou menos, 2023 ou 4, não, quer dizer, 2014, quando eu descobri que eu conseguia falar inglês de verdade, né, pela primeira vez eu tive uma conversa com uma pessoa é, ali em inglês e falei, nossa, eu consigo me comunicar. Eu tava com medo de ter essa conversa, porque eu não sabia que eu sabia, eu também nunca tinha feito isso, era algo novo, mas por incentivo dessa pessoa, eu conversei em inglês e percebi que era possível, e nós conversamos por 30 minutos pelo menos, e a partir dali eu comecei a meio que investir um pouco mais nisso, a querer marcar conversas com as pessoas, para treinar inglês. Eu e esse meu primo, né, que era meu primo que é professor de inglês, e ele que me incentivou a isso, nós dois juntos começamos a juntar pessoas que queriam falar inglês, e a gente se reunia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ia lá, tomava um café e só ficava praticando inglês. E a gente fez isso por um tempo, e ali começou, né, mais ou menos essa jornada de querer melhorar o inglês, de querer praticar mais. Então, mas mesmo antes e durante o processo, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de passar vergonha. Isso aconteceu também em outros momentos, por exemplo, quando eu fui trabalhar numa escola de inglês, e eu cheguei lá e eu era a pessoa que tinha menos experiência com aulas, com falar inglês de verdade o tempo todo. Eu tava aprendendo, estava me desenvolvendo, já conseguia falar, já fazia alguns anos aí que eu estava deixando meu inglês mais afiado, mas mesmo assim, quando eu cheguei na escola, eu vi que muitos dos professores lá, eles já tinham muita experiência, já falavam super bem, estavam sempre dando aulas, o inglês deles era outro nível comparado comigo. E eu travei, eu olhei para aquilo e falei, nossa, agora quando eu chegava perto deles, eu ficava com medo de falar inglês e errar na frente deles. Né? Porque, eles vão ficar olhando, eles vão analisar, eles vão ver que eu tô aqui trabalhando com eles e eu não tenho um nível de inglês super elevado também. E aí, o que vão pensar de mim? Eu não posso errar, você entende? Então esse medo nosso de você errar e passar vergonha e não ser perfeito, ele é natural. A questão é que você tem que enfrentar esse medo. Você tem que passar por cima dele, e mesmo que você esteja com medo, com vergonha, né, medo de se sentir envergonhado, medo de se sentir burro, medo de se sentir imperfeito, você tem que continuar, você tem que ir lá e dar a cara para bater, errar. Erra no inglês e vai e aprende, continua. Errei uma palavra, não tem problema, continua falando. Porque eu percebo assim muitas vezes, né, dos meus mais de 300 alunos, que os que têm like,
como eles têm medo, mas eles enfrentam esse medo, muitas vezes, os mais corajosos, digamos assim, eles têm resultado mais rápido. Eles conseguem falar mais rápido, eles conseguem dar a volta por cima, né? Falou uma palavra errada, dá risada e já continua, como se nada tivesse acontecido, segue a vida. Cometeu um erro ontem, já não pensa mais nisso, vamos embora. E enquanto que os alunos que mais têm, que se deixam levar por esse medo, eu não sei falar, então eu não vou falar nada. Eu não sou perfeito, eu não sei falar as frases perfeitas, então eu vou ficar quieto aqui no meu canto e nem vou participar. Esses, normalmente, eles demoram mais para aprender. Por quê? Porque ele não está se jogando no processo, ele não está se colocando na posição, né, de risco, né, entre aspas, para que ele tenha que aprender, enfrentar o medo, superar aquilo ali, se deixar passar por bobo muitas vezes, porque você está fazendo uma habilidade nova. Você nunca fez aquilo ali, ou fez poucas vezes aquilo ali, é completamente natural que você não vai saber o que você está fazendo. Agora eu te pergunto, se um seu filho, né, digamos que, se você tem filho, né, ou se você um dia vai ter filho, né, mas digamos que o seu filho vai começar a aprender a andar, e aí ele tropeça, e daí você fala pra ele, fica aí, não desiste. Não, você vai querer que ele ande, você vai conversar com ele, vai falar, não, vamos lá, filho, tenta de novo, levanta, vem aqui comigo. Você vai ficar persistindo para que ele consiga. E quando é com você mesmo, muitas vezes a gente é muito mais severo, muito mais duro, sendo que talvez você deva ser a pessoa que você mais deveria amar na sua vida, é amar você mesmo. Amar o seu aprendizado, a sua jornada, quem você é, a sua personalidade, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Por que não amar a si mesmo e permitir que você cometa os erros? Aceitar que você comete erros também e que muitas vezes esses erros vão se repetir várias e várias vezes, assim como a criança tropeçando. Quantas mil vezes ela vai tropeçar antes de ela conseguir realmente andar e ficar bonito ali, né, o movimento das pernas, para daí conseguir sair de um lugar e até o outro sem cair, sem esbarrar em nada. Com o inglês é a mesma coisa. Você vai ter que passar por vergonhas muitas vezes, vai ter que errar, vai ter que ir numa uma entrevista e daí vai gaguejar. Muitas vezes você vai fazer uma apresentação de trabalho e aí vai falar uma expressão errada, ou vai dar um branco e você fica, meu Deus, e agora o que eu falo? Não sei. E isso é completamente natural. Já aconteceu com praticamente todo mundo. Eu digo praticamente porque eu não posso falar por todos, mas todas as pessoas que eu conheço já passaram alguma vergonha, já tiveram medo de falar inglês, que eu digo assim, né, de todas as pessoas que eu conheço que falam inglês, todas têm uma história engraçada, uma história bizarra, onde ela falou alguma coisa, ou ela perguntou alguma coisa, ou perguntaram alguma coisa para ela e ela não sabia responder, ou respondeu errado, ou quis falar alguma coisa e aí trocou a expressão, ou pensou que era uma coisa e daí era outra, e falou, e às vezes ninguém entendeu, ou deram risada na cara dela, ou, como no meu caso, por exemplo, fui para uma apresentação no trabalho e estava falando uma palavra errada e eu passei a apresentação inteira falando aquela palavra errada, várias e várias vezes, e depois daí a minha supervisora chamou minha atenção ainda e falou, o que era isso que você estava querendo falar? E eu era isso, e ela, então não é bem isso que você estava falando, isso aí é outra coisa, e eu, putz, 30 minutos falando, usando aquela expressão várias e várias vezes, de novo, de novo, de novo, de novo, e tava errado. E como você acha que eu me senti depois daquilo? Me senti mal? Meu Deus do céu, olha o erro que eu cometi. Mas você tem que seguir em frente e não deixar esse medo te prender, não deixar o medo te afetar e você ficar parado. Porque isso é a coisa que mais trava os alunos, é que mais impede. Muitas vezes até eu percebo que tem alunos que sabem falar inglês, ele pode não ser um profissional, ele pode não ser o maior nível do universo, mas digamos que ele é um intermediário que já tem conhecimento e já consegue falar inglês. Muitas vezes ele chega até mim e ele diz, eu fiz tanto tempo de curso, eu treinei, eu até escuto, entendo um monte de coisa, mas eu não consigo falar. A gente passa
2, 3 semanas. No começo ele não consegue falar mesmo. Ele tá travado, ele tá com medo, ele responde algumas coisinhas que eu pergunto, bem pontuais, assim. Mas de repente, depois de 3 semanas, ele começa a ficar, o medo baixa, ele se sente confortável, e aí ele começa a soltar um monte de coisa. E eu falo, nossa senhora, essa pessoa, ela me enganou sem querer. Porque aparentemente no começo dava a impressão de que ela não tinha inglês, ou tinha um pouco inglês. Mas conforme ela vai pegando confiança, vendo que dá pra ela falar comigo, vendo que eu tô entendendo o que ela tá falando, que ela vai se sentindo confortável, que o medo desce, ela começa a falar inglês. E aí você fala, peraí, mas cadê aquela pessoa que estava aqui ontem e não conseguia falar direito? Ou seja, a única coisa que mudou, a única variável que mudou é ela perdeu o medo, ela enfrentou o medo, ela se soltou, ela começou a falar. Outro exemplo, já vi várias vezes o aluno que ele tem um certo nível de inglês, ou às vezes até é um aluno avançado, pode acontecer, às vezes ele não sabe que ele é tão bom assim, né? E ele tá travando, mas daí ele toma alguma coisa com álcool e de repente começa a falar inglês. E aí você fala, da onde que veio isso? Por quê? Porque ele cortou a coisa que estava travando ele, que era a, a própria mente dele, o medo dele. Ele estava com medo de passar vergonha, com medo de errar, com medo que julgassem ele, com medo de falar uma palavra errada e todo mundo ficar pensando mal dele. E nossa, porque eu sou não sei quem, eu sou fulano de tal, e agora se eu cometer um erro aqui vai pegar mal, então eu não posso cometer erros. E aí você fica nessa de ser uma pessoa perfeita, e aí não sai inglês de você. Mas no momento que você vai lá e toma uma cerveja, 2, 3, sabe quantas você precisa, de repente tá falando um monte. E aí eu te pergunto, então por que não vencer isso de uma forma que seja sem o álcool, né? Porque eu não recomendaria você a beber, né? Para falar inglês. Eu só estou dizendo que quando eu vejo algumas pessoas que são mais travadas no inglês beberem, elas começam a falar. Então, ou seja, qual que era o problema? O problema é que ela estava com medo, a mente estava travando ela. Então, mas isso é possível fazer, resolver isso de uma forma natural, que é você enfrentar o seu medo, que é você pegar mais confiança, que é você se soltar mais, é você deixar o processo mais divertido, é você brincar, é você colocar na sua mente que você vai se divertir e dar risada, não importa o que aconteça. Eu vou falar, eu vou errar, mas eu vou evoluindo, eu vou aprendendo, vou melhorando o meu inglês. Eu vou investir no meu inglês, eu vou ficar tão bom, eu vou ficar tão confiante nisso, que eu vou começar a me sentir muito mais corajoso, em qualquer situação que seja. Vou conseguir falar com todo mundo, e eu quero que em todas as situações que existem, eu me sinta bem, me sinta confiante, consiga falar de uma forma natural, sem ficar travando, sem esse negócio de medo, de insegurança e tal, que eu entendo que todo mundo tem. A questão é, você vai ser do tipo de pessoa que se deixa levar por isso, que se deixa levar pela insegurança, pelo medo, por ficar preso e travado nisso, ou você vai ser o tipo de pessoa que não aceita isso, que quer ser mais corajoso, que vai enfrentar esse medo, que vai aprender mais, que vai errar múltiplas vezes ali até acertar, não importa o que aconteça, assim como uma criança tropeçando e levantando e andando até conseguir, e aí você escolhe. Eu recomendo que você seja o segundo tipo de pessoa, seja do tipo corajoso. Eu tenho várias histórias para contar de alunos meus, assim. Então, por exemplo, tem uma aluna minha que ela sabia muito inglês, muito, mas ela não sabia que sabia. E o que que ela fazia? O que que ela fazia bastante, né? Ela gostava muito de ler. Então ela lia bastante coisa em inglês. Quando eu ouvia músicas em inglês, séries, ela assistia tudo em inglês também. Então ela já tinha uma bagagem enorme. E o nível dela era um nível intermediário bom. Só que o que que acontece? Ela era uma aluna extremamente insegura. Mais de um nível, assim, muito acima da média. E conforme eu ia praticando inglês com ela, eu via que sempre ela queria uma confirmação de que estava falando certo. Ela sempre queria, primeiro,
ler o que estava ali para daí depois ela conseguir falar. Ela sempre queria se sentir mais segura, né, escrevendo alguma coisa. E na hora de falar 100% livre, sem pensar muito, sem se preocupar com nada, ela tinha medo de fazer isso. E ela travava e não queria enfrentar isso de uma certa forma. Então, a impressão que dá é que ela queria ser perfeita. Ela não queria se sentir insegura. Então, antes de falar qualquer coisa, ela queria passar pelo processo de escrever tudo e depois ver as frases, se tá tudo certinho, se a gramática tá perfeita, para daí ela começar a querer falar alguma coisa. E o processo dela foi muito mais lento, porque ela ficava se segurando. É como se ela estivesse tentando dirigir o carro com o pé no freio. Ela tá se segurando, ela tá se prendendo. E não, que eu não vou falar enquanto não for perfeito o meu inglês. E aí você fica nesse ciclo de eu preciso ser perfeito. Só que daí ao mesmo tempo você não consegue. Porque não tem como ser perfeito 100% do tempo. Todo mundo erra. Se você pegar as minhas aulas onde eu estou falando inglês, eu cometo erros. Diversas vezes, o tempo todo. A questão é que muitas vezes as pessoas não percebem, porque elas, ou primeiro, elas estão ocupadas demais se preocupando com o próprio medo delas. O segundo, porque elas não têm o nível de inglês que eu tenho, então elas não conseguem perceber. Mas se um professor qualquer, né, ficasse analisando e observando tudo que eu falo em inglês, com certeza ele encontraria problemas da minha pronúncia, ele encontraria problemas de expressões que eu uso muitas vezes, por exemplo. E seria mais natural do mundo isso, porque até nativos muitas vezes cometem erros, falam coisas que não fazem sentido, ou trocam uma palavra por outra, ou às vezes eles sabem que está errando, mas é o jeito natural deles falarem e tudo mais. Às vezes eles não sabem que estão errando. Então isso acontece com todo mundo. Mas o processo dessa aluna que eu tô falando, ele foi mais devagar. Até ela pegar a confiança e começar a evoluir, porque ela estava muito insegura. Mas eu mostrei para ela que ela conseguia falar, eu mostrei que estava num ambiente seguro, ela começou a se soltar e depois ela começou a falar de verdade, com muito mais potência, digamos assim, né? Mas mais uma vez, como eu falei, qual era o problema dela? Era o medo. Outro exemplo, que é um aluno que é o oposto. Eu tive um aluno que ele é extremamente corajoso, talvez seja porque ele é do Rio de Janeiro, e aí já passou por muita coisa lá, né? Já viveu situações que muitas pessoas provavelmente não viveram, né? Digamos assim. E ele, assim, quando vinha pra aula, ele queria muito falar e tentar e se arriscar, e se tinha uma palavra que ele não sabia, não importa, ele falava errado mesmo e vamos embora. E às vezes eu não entendia uma palavra, eu tinha que dar uma volta, né, na nossa conversa para entender exatamente o que ele estava falando, e ele, tá, explicava e continuava seguindo em frente e vamos embora. Um dia ele me soltou uma palavra no meio de uma conversa lá, e ele falou, eu perguntei como que foi o seu dia, e aí ele falou, cansative. Daí eu parei e pensei, cansative? Mas que diabo esse desgramento tá falando? Eu pensei, pô, como assim cansative? Aí eu falei, ele falou com tanta confiança, mas com tanta confiança, que eu parei e pensei, será que essa palavra, ele viu essa palavra em algum lugar? Será que essa palavra existe e eu não sei? De tão confiante que ele tava, eu vou falar qualquer coisa mesmo e vamos embora. Que eu tive que ir lá olhar depois e fazer uma pesquisa, e eu fui procurar se essa palavra existia. Fui lá ver no dicionário e tal, pesquisei, não existe. E eu, caramba, você vê como ele estava sendo tão corajoso e tão confiante, falando com tanta segurança, porque ele queria falar, e ele queria se soltar, e ele queria pegar as coisas que ele estava aprendendo, já colocar em prática para desenvolver o inglês dele, e não importa o que vão pensar dele, se vão achar ele ruim, se vão ver que ele está cometendo erros, ele simplesmente vai e vamos, e tá tudo bem, né? E a vida segue. Errei, eu arrumo depois, e conserto, e continua, e esse aluno, ele começou a falar muito mais rápido do que a outra aluna que era mais fechada, que é mais perfeccionista, que tinha mais medo, mais insegurança.
E são dois extremos, assim, né? Mas que se repetem, que eu já vi várias e várias vezes em alunos diferentes, em situações diferentes. Os que são mais corajosos aprendem mais rápido, eles começam a falar mais rápido, comete erros, mas tudo bem, vai pra vida, digamos assim. Enquanto que os alunos mais inseguros, mais perfeccionistas, demoram mais, porque não quer falar, não quer cometer erros, não quer passar vergonha, então ele se fecha, e aí não joga pra fora, ou seja, não fala. Então, o ideal entre essas duas categorias de alunos, digamos assim, é que você seja o que é mais corajoso, é o que enfrenta, é o que vai e erra mesmo, e fala e tenta, e tá o tempo todo se auto-melhorando, digamos assim, melhorando o seu próprio inglês, né? Como se fosse uma escultura, e você tá todo dia ali, ó, esculpindo o seu inglês, você tá sempre melhorando ele, e vai cometendo erros no meio do caminho, passa uma vergonha aqui, aprendi a lição. Inclusive, o fato de você errar e passar vergonha muitas vezes, né, e cometer um erro grande, assim, digamos, que nem eu cometi, né, numa apresentação de trabalho e tudo mais, eu nunca mais esqueci aquilo lá. Aquilo ficou gravado na minha cabeça de uma forma que eu nunca mais cometi aquele erro. Então, no final das contas, foi uma coisa boa. Na hora, nossa, meu Deus, porque eu falei isso aqui errado na frente da minha supervisora, ai, que horror, né? Mas hoje eu olho pra trás e falo, que bom que isso aconteceu e que bom que não era uma situação muito pior, né? E poderia ter sido muito pior, poderia ser uma palestra com 100 mil pessoas, sei lá, mas foi com uma pessoa. Eu tava fazendo uma apresentação de trabalho para uma pessoa, e eu nunca mais esqueci. Então, a partir daquele momento, um erro não aconteceu mais no meu inglês. Quantas outras vezes aí eu vi alunos meus que têm histórias também, assim, que falou, por exemplo, teve uma aluna minha que foi no McDonald's, em outro país, e aí ela foi pedir a comida lá e o atendente falou alguma coisa pra ela, falou, which one? Ele queria dizer, qual dos dois, né? Which one? E mostrava as opções pra ela, ou qual dos três, né? Quando você fala which one, você tá mostrando pra pessoa algumas opções e ela tem que escolher uma delas. Então ele, which one? Which one? E perguntava, e ela não entendia, ela, which one? Que é isso, which one? E ficou lá e não conseguia entender nada, e não conseguia responder direito, e passou vergonha porque ela não sabia o que era isso. E foi, depois agora ela conta essa história onde ela vai. Ela se sentiu, né, talvez ela nem tenha passado vergonha, mas ela se sentiu assim. E o fato dela ter se sentido assim lá, e ter passado vergonha, entre aspas, né, na cabeça dela, fez com que ela nunca mais esquecesse como que usa e o que é isso. E agora ela entendeu, agora ela aprendeu e fechou, segue em frente. Vamos pro próximo erro. Imagina que você estivesse sei lá, 100 erros ou 100 fracassos de começar a falar inglês. Se só faltassem você cometer 100 erros para você começar a falar inglês, quão rápido você ia querer cometer esses erros? Eu ia querer fazer isso tudo bem rápido. Vamos cometer rápido os erros ali, porque daí daqui já chego no 100 e já começo a falar. Imagina que é mais ou menos assim. Eu estou simplificando a ideia, né? Mas sim, quanto mais erros você comete, mais vai aprendendo no meio do caminho e mais vai ficando perto de pessoas que já falam inglês e fala bastante, faz uma aula por semana, fala bastante com o professor e faz Duolingo o tempo todo e erra no Duolingo. Daí você fala, peraí, mas o que eu errei aqui? É uma expressão nova que eu não sabia. E aí você vai, melhora isso, aprende mais. Ah, mas essa expressão aqui dá para usar? Não dá? Com quem que eu vou falar sobre isso? Pergunta pro professor, pergunta pra mim, manda mensagem, isso é essa dúvida que eu tenho, tá sempre ali, transforma o teu Instagram numa máquina de inglês, de aprender inglês. Vai lá e começa a seguir um monte de página que dá dica de inglês, fica curtindo as coisas de inglês, porque o que acontece? O Instagram, ele tem um algoritmo, né? E esse algoritmo, ele vai entender que se você tá curtindo coisas de inglês, e tá seguindo, e tá salvando publicação, tá só mexendo com isso, ele vai começar a entender que, pra você, inglês é importante. Então ele vai começar a te mostrar mais e mais e mais isso. Então, toda vez que você entra no Instagram, que muitas pessoas usam pra coisas que não fazem muito sentido, né? Pra tua evolução, digamos assim, né? Você não vai mais ficar vendo coisas inúteis. Você não vai ficar mais perdendo tempo com apenas distrações. Mas sim, você vai começar a ver um mar de coisas de inglês lá. E isso com certeza vai evoluir o seu inglês.
Então imagina que você está fazendo todo esse processo e você vê um professor falando para você que ele cometeu o erro X, aí você aprende com ele. O outro falando que ele cometeu o erro Y, você aprende com ele. E aí você mesmo cometendo seus próprios erros, você evolui, melhora, corrige e fica nesse ciclo de sucesso. Você tem que transformar tua jornada do inglês num ciclo de sucesso, que é pegar todos os erros que você comete e crescer, e não ficar preso no medo. Porque para isso tem até uma frase famosa, eu acho que o nome do autor dessa frase é Joseph Campbell, seria Joseph com PH, né? Campbell, acho que é isso. Se não me engano, era um autor de alguns livros e tudo mais. E tem uma frase que é muito famosa dele, que é assim: a caverna que você teme entrar, ou seja, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. Então, quando você tem medo de ser visto como bobo, burro, incompetente na hora de falar inglês, né? Você tem medo de participar de um grupo e tentar falar inglês com todo mundo. Não, eu quero só falar sozinho, eu quero me preparar primeiro para daí falar inglês. Todos esses medos que estão em volta do seu inglês, eles estão te impedindo de chegar ao tesouro, que é falar inglês. Então quando você inverte esse jogo e fala, não, peraí, é justamente ali, nesse medo que tá me atrapalhando, que é o que eu preciso passar para chegar no tesouro. Essa é a minha caverna do medo. E quando você começa a olhar a vida dessa forma, né, nesse caso, principalmente no inglês, e começa a enfrentar os seus medos, você vai percebendo que realmente aquilo ali, você chega do outro lado e de repente, caramba, aqui tava o tesouro mesmo. No meu caso, com vídeos, por exemplo, eu morria de medo de gravar vídeo. Eu lembro do meu primeiro vídeo, em 2016, horrível, e gaguejando, travado, não conseguia falar, minha voz ficava bem baixa, porque eu tinha medo que as pessoas pudessem me ouvir e tal. E isso que eu tava, né, em casa, e meu pai tava lá no cômodo do lado, mas assim, ele não conseguia me ouvir. Lá as paredes, né, são mais grossas e não era bem no cômodo do lado, né, era digamos que tinha o meu quarto, um corredor e daí uma sala onde ele devia estar naquele momento, né, porque eu não lembro exatamente, mas de qualquer forma, eu tava lá e eu queria gravar um vídeo e eu tava com vergonha que meu pai ouvisse e o que ele ia pensar de mim ali, e imagina se eu tô falando e daí a janela tá aberta e o vizinho escuta eu falando alguma coisa, vê que eu tô gravando vídeo, ele vai achar que eu sou bobo, que eu sou idiota, né, e eu falando bem baixinho e assim, gaguejando também, faltava só tremer as mãozinhas assim, e foi, gravei esse primeiro vídeo, mas um dia eu falei, não, eu não quero continuar gravando vídeos dessa forma, então eu vou enfrentar esse medo e vou seguir em frente, porque quando eu enfrentar o medo, eu chego no tesouro. Quando eu entro na caverna, né, que eu tenho medo de entrar, eu encontro o tesouro. E depois de gravar muitos e muitos vídeos e começar a jogar vídeo na internet, começar a gravar vídeo para outras pessoas, né, tanto amigos, quanto familiares, quanto pessoas desconhecidas no mundo, e de repente eu comecei a perceber que não era tão ruim quanto eu pensava. Não era tão terrível quanto estava na minha cabeça, que, nossa, as pessoas iam me julgar. Aconteceu de eu ser julgado por algumas pessoas, que eu gravei vídeos, por exemplo, pro YouTube, e muitas coisas aconteceram. Eu tinha vergonha de ir lá e simplesmente gravar o vídeo primeiro, depois eu tinha medo de ir lá e publicar o vídeo, vamos ver o que eu vou falar e tal, né? Vai ficar gravado pra sempre. E aí uma pessoa vai lá e comenta uma coisa positiva, e fala, pô, muito obrigado por esse vídeo, ele me ajudou, ele tá fazendo a minha vida melhor, ou graças à sua mensagem de hoje eu voltei a estudar inglês, ou eu voltei a fazer algumas atividades que eu tinha parado, seja lá qualquer coisa que seja, né? Você me inspirou. E eu comecei a ver que aquilo estava ajudando as pessoas e o meu medo não fazia sentido. E aí vem um comentário negativo, às vezes acontece, apareceu um comentário negativo para mim também, né? Tentando
ir contra o que eu tava falando no vídeo, tentando argumentar. Eu já teve também, são os haters, né? Pessoas falando mal mesmo, sem um motivo aparente, sem uma crítica concreta, né? Dizendo, não, olha, André, eu vi teu vídeo aqui e esse pedacinho eu não concordo porque eu acho que isso, e eu vi uma vez lá, eu pesquisei, eu não sei o que, e é por isso que eu não concordo com essa parte. Mas o resto do vídeo tá muito legal, obrigado por ter feito esse vídeo, é sempre bom aprender, sei lá, eu tô fazendo uma crítica meio que construtiva, né? Eu vou lá, vou sentar, vou olhar, vou analisar, talvez eu não goste, né, porque o ser humano não gosta muito de receber crítica, mas ao mesmo tempo, eu vou mesmo me sentindo mal, eu paro, olho, tá legal, pô, é algo que eu posso levar a sério, é construtivo, pô, vamos tentar melhorar isso aí. Fechou. É totalmente diferente de um hater que simplesmente vem e fala qualquer coisa pra te diminuir, pra fazer você se sentir mal, pra te puxar pro nível dele, porque ele não consegue construir uma coisa tão legal quanto você tá fazendo, então é mais fácil destruir o teu processo do que se elevar até o seu nível. Então, muitas vezes já aconteceu também. E aí eu percebi que não era tão ruim assim também. Ah, falou mal, falou um monte de besteira lá, eu me senti mal e tal, me senti mal. Fechou. E agora? E aí? Acabou. Continuo vivo, continuo seguindo a minha vida, continuo gravando meus vídeos e a vida é assim e pronto. Então esse medo, ele, muitas vezes quando eu não enfrentei ele, ou quando eu demorei para enfrentar o medo, isso foi ruim, foi um processo mais longo, foi algo que, por exemplo, a questão do inglês, né? Quanto tempo eu demorei para começar a falar inglês, começar a me desenvolver de verdade, ou outras coisas, por exemplo, tinha medo de gravar vídeos, tinha medo de aparecer, e depois que eu comecei a aparecer, nossa, como é bom isso, as pessoas te veem, e daí tem muitas pessoas que gostam de você, que te valorizam, e aí você vê que o tesouro está ali, o tesouro de você enfrentar esse medo de falar inglês, gera você falar inglês. É o medo de, como eu falei aqui várias vezes, medo de parecer bobo, de parecer idiota. Porque eu vou falar inglês e fulana vai ficar ouvindo e daí ela vai tirar sarro de mim. Deixa ela tirar sarro. Daqui 5 anos, 2, 5, 10 anos, sabe lá quanto tempo que vai demorar o seu processo, a sua jornada, né? Quem vai estar falando inglês e quem não vai? A fulana tá zoando, tá tirando sarro ali, tá... Enquanto isso, você tá aprendendo inglês, tá se desenvolvendo, tá se arriscando. Então, vai chegar lá na frente, você vai estar falando inglês e talvez ela não esteja. Talvez ela esteja lá só tirando sarro de mais e mais pessoas e zombando da cara dos outros, enquanto você se desenvolveu. Então eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Qual é o seu objetivo? Falar inglês, perfeito. E por que você quer falar inglês? Porque eu acho que é importante para minha vida, para ajudar minha família, para ter mais oportunidades, para receber em dólar, sabe Deus o que é importante para você. Mas você precisa ter isso definido. Aliás, e tem mais uma coisa também, né? Que você pode usar até o medo de forma positiva também, que é o seguinte: primeiro, usa ele como um norte na sua bússola. Então, se eu estou com medo ali no inglês de falar as coisas, de me expor, das pessoas me verem, é justamente ali que eu vou, porque é ali que está o tesouro. Então, usa como um norte primeiro, certo? Tô com medo, então vou fazer aquilo ali, beleza. Segunda coisa é quando você tem um medo tão grande de cometer erros, por exemplo, que você se dedica ao máximo no teu inglês. Porque eu já vi pessoas que foram por uma situação, por exemplo, uma negociação, e precisava falar inglês, e ela sabia o básico do básico, e foi tentar fazer a negociação, e deu tudo errado, falou tudo errado, não entendia nada, nem eles, né, as pessoas que iam negociar, e nem ela que queria fazer a negociação e estava se travando toda no inglês, e passou a maior vergonha da vida dela. E não fechou o negócio porque não conseguiu se comunicar com o pessoal que era de outro país. Perdeu um monte de dinheiro, se sentiu mal pra caramba, cometeu vários erros ali, ficou com aquela coisa assim
É o contrário de orgulho, né? Fica com vergonha de si mesma. E, pô, por que eu nunca desenvolvi o meu inglês? Por que eu tô aqui agora com tantos anos de idade? Sempre tive tempo, sempre podia na minha adolescência, tudo isso aqui, e agora... Eu nunca mais vou deixar isso acontecer. De tanto medo que essa situação se repita, ou às vezes não é nenhum medo, né? De você... É um desgosto por você estar sendo medíocre. Eu nunca mais vou deixar essa mediocridade me prender. Eu nunca mais vou deixar o meu medo falar mais alto, e eu vou estudar tanto, eu vou me dedicar tanto, que quando eu chegar numa próxima negociação, eu vou arrasar na negociação, vou mandar super bem, vou fechar negócio, vou deixar todo mundo de boca aberta, assim, meu Deus do céu, como é que... Nossa, a pessoa tá falando inglês bonito pra caramba. Então você percebe que você está usando uma emoção ruim, um sentimento ruim, de imaginar que se eu não falar inglês eu posso passar por essa situação de novo, essa situação horrível, que eu não quero nunca mais passar. Então eu vou me dedicar ao máximo, eu vou ser tão competente, eu vou estudar tanto, me dedicar tanto e aprender tanto, que eu não passo mais por isso. Você percebe que eu usei a energia ruim, eu usei esse medo, né, por um outro lado. Ao invés de eu falar, não, estou com tanto medo que eu nem vou tentar e vou ficar quieto no meu canto. Não, eu estou com tanto medo, tão inseguro, que eu vou treinar e me dedicar tanto que eu não vou nem passar por isso, eu vou passar para o outro lado. Eu vou conseguir superar isso aí, vou decolar no meu inglês. E uma última coisa que eu poderia falar sobre isso, né, trazendo aqui como da parte do seu desenvolvimento pessoal, né? É uma frase do Anthony Robbins, que é um dos maiores coaches, palestrantes motivacionais, oradores do mundo, né? E, cara, ele é incrível. Se você não conhece, dá uma olhada, vê o que ele tem para falar, porque toda vez que ele aparece em cena, vale a pena ouvir o que ele está dizendo. Mas ele diz o seguinte: as pessoas são recompensadas em público por aquilo que elas treinam no particular, no privado. Ou seja, se você pega o teu inglês e você treina, mas treina todo santo dia e fica bom, e treina a pronúncia, e escuta no dicionário, e faz aula com o professor, e você canta música o tempo todo, e tá dirigindo o carro, tá ouvindo música e cantando junto, tá no fim de semana, você tá lá tomando um café com seus amigos e tentando falar inglês, cometendo erros e tal, você tá nos teus bastidores, você tá ali no teu privado. Mas daí quando você chega na hora do grande show, quando você vai a público, sai aquela coisa perfeita e maravilhosa, que todo mundo fica, nossa, uau, que é o que acontece na vida real em praticamente tudo. Uma pessoa o dia inteiro lá tocando violão, treinando, pá, beleza, aquilo ali não faz sentido nenhum, mas ela tá treinando muito, se dedicando muito. Quando chega, isso é nos bastidores, né, no privado. Quando ela vai para público, ela vai lá numa festa dos amigos, lá e tal, num churrasco com a galera, pega o violão, começa a tocar e cantar. Ninguém viu os bastidores. Ninguém sabe o tempo que essa pessoa ficou treinando sozinha, aí vai blém, 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 cantando e errando. Eles só estão vendo o resultado final, que é onde a pessoa vai receber as recompensas, onde ela vai ser elogiada, onde ela vai ter pessoas em volta olhando e cantando junto e felizes e de boca aberta, uau, e como ele tá tocando bem e tal, não sei o que. Mas você percebe que é um treino secreto, né, escondido, é a parte que ninguém vê. Então a parte do seu inglês que ninguém vê você treinando e ouvindo e praticando e fazendo os exercícios de pronúncia e repetindo tudo que você escuta e cantando músicas e fazendo aula particular e tudo no secreto, digamos assim, vai chegar uma hora que quando você precisar disso na vida real, vai sair e vai ficar muito bonito o seu inglês. Então essa aí foi a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, é só escrever aqui embaixo ou me procura no Instagram, que é @teacherandrepaixão, tudo junto. That's it for today, guys. Bye.